Ok, pessoal, a gente vai então agora passar para essa série de perguntas que foram feitas. Algumas perguntas que já estão aqui, a gente seleciona para a gente poder conduzir um pouco, mas eu quero deixar você à vontade também, se dentro do que foi respondido aqui das perguntas, se surgirem outras perguntas, você poder ficar à vontade para fazer, tá certo? Não precisa... A gente pode ficar aqui de forma muito à vontade. Então, dentro do que a gente falar aqui, se tiver alguma coisa que você queira, um complemento, um esclarecimento melhor, você pode levantar a sua mão e a gente vai lhe permitir. Óbvio que eu vou estar fazendo aqui aquele papel de controlar o tempo também, tanto das perguntas de vocês, como das respostas aqui, porque todos eles falam muito pouco, eles não gostam de falar. Eu tô errado não nisso? Então, eu vou primeiro passar para esse primeiro momento aqui, que é um pouco da apresentação deles e de como eles têm lidado no trabalho de cada um, no ministério de cada um, como eles têm lidado com o aconselhamento bíblico, certo? Então, após isso, a gente segue então para as nossas perguntas. Eu já tenho algumas aqui, lembrando, se você, diante daquilo que já foi falado, surgir algum questionamento, você pode assim fazer. Você manda para o telefone que a gente já colocou aí na projeção, tá bom? Vamos lá? Então, começando da esquerda para a direita, peço que se apresente, diga um pouco do seu ministério, onde está servindo ao Senhor e como é que vocês têm lidado com o aconselhamento. Uma boa tarde a todos. Uma alegria estar com vocês. Não a primeira vez, mas pelo menos a primeira vez nesse novo espaço. E no primeiro simpósio, né, que vocês realizam nessa tarde. E no meu caso, a minha experiência com aconselhamento bíblico, né? Antes, meu nome é Helrison. Para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Aldeia há quase 10 anos. Daqui a alguns meses completo 10 anos, pastoreando na Igreja de Aldeia. E a minha experiência com aconselhamento bíblico, ela aconteceu em um dos cursos que eu fiz de teologia, ou na minha graduação de mestrado. E ali eu tive um contato mais aproximado com o aconselhamento bíblico e fiquei bastante curioso em como aplicar isso à igreja, ao meu ministério pastoral. E desde então eu tenho conduzido a igreja ao entendimento do aconselhamento bíblico para que tenhamos uma cultura onde os irmãos possam se ajudar, entendendo o sacerdócio universal de todos os crentes e, obviamente, fazendo todo esse trabalho debaixo da supervisão da liderança do conselho da igreja local. O gabinete pastoral ele é bastante ativo, né, atuante na igreja de Aldeia, pelo menos por uns 3 dias na semana, nós podemos receber pessoas da igreja, de fora da igreja, para que sejam atendidos, para que possam ser acompanhados. E, pela graça de Deus, além de ter o gabinete da igreja disponível para que os crentes sejam acompanhados e supervisionados, temos também um aconselhamento bíblico. É um curso que tem sido oferecido não só às pessoas da igreja de Aldeia, mas a pessoas de outras igrejas, de outros estados, com o fim de fomentar o estudo sobre essa área tão importante e com o fim de fortalecer a igreja na sua missão de viver uma vida piedosa onde o Senhor seja honrado. Então, é dessa forma que a igreja de Aldeia e eu tenho me conduzido ministerialmente no que diz respeito ao aconselhamento bíblico. Boa tarde, queridos. Eu disse para Sévolo, né? Difícil para mim estar sentado aqui no meio de 3 homens, 3 pastores, não quero, me sinto desconfortável. Ele disse, pode jogar para mim, irmã, dizer que é culpa minha. Bem, meu nome é Josi, todo mundo me conhece, faço parte dessa igreja querida, sou missionária na Palavra da Vida Nordeste e o aconselhamento bíblico entrou na minha vida, no meu ministério, no momento que eu entendi que um dos mandamentos recíprocos do Senhor, que é aconselháveis uns aos outros, também são para as mulheres, né? E por entender que eu preciso, como mulher,
cumprir todas as ordens do Senhor. Disse: eu quero aconselhar mulheres e quero fazer isso bem. E não sei se faço bem já, mas o envolvimento com os cursos de aconselhamento bíblico tem me ajudado nisso. Eu acho que tem abençoado a igreja, abençoado o meu ministério. Eu trabalho no departamento de vida do Instituto Bíblico, na Palavra da Vida, cuidando das alunas com aconselhamento, com algumas missionárias que são mais jovens que chegam, com mulheres na nossa igreja. E tem sido um privilégio poder caminhar com as irmãs, falando um pouco do que a Palavra de Deus faz e de fato pode restaurar na nossa alma. Meu nome é Christopher, sou ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana Manancial do Natal. E minha caminhada com aconselhamento bíblico, né, tanto com o conhecimento da prática quanto o ministério, começou com, de certa forma, com um contato com a Palavra da Vida. Inicialmente, o pastor auxiliar da igreja à época era um missionário do Palavra da Vida, à época. E indo trabalhar no Palavra da Vida, fui direcionado para a área do aconselhamento, do conselheiro, né? Conselheiro do quarto. E ali já foi vivendo um pouco disso, já meio que até queimar roupa, né? Você tinha que ali aprender essas questões. Com o tempo, Deus enviou para a igreja local que eu congregava o reverendo Eliomar. Era um irmão que também foi influenciado pela Palavra da Vida nesse aspecto, e ele também se dedicou a isso no seminário e passou para mim muito disso. E aí, o ápice desse processo introdutório com aconselhamento bíblico foi quando eu li antes para o seminário a obra do puritano presbiteriano inglês Richard Baxter, em que ele trata o pastor reformado, e ele mostra como que a pregação pública o aconselhamento bíblico é tão importante para o ministério da palavra quanto a pregação pública. E ali fui convencido, assim, facilmente, assim, ficou muito claro para mim na palavra que esse era um caminho que o ministro da palavra tinha que ter. Escolhi o SPN aqui de Recife porque à época tinha o pastor Douglas, né? O pastor Vitor Ximenes estavam dando a ênfase no aconselhamento bíblico e na pregação expositiva, então era para lá que eu queria. Tive a oportunidade não apenas de ter as aulas com o pastor Douglas, mas por causa do meu curso de História, fazer uma pós em aconselhamento bíblico no SPN e chegar na igreja e passar então tudo isso para um conselho que já tinha essa convicção também, né, a maioria dos presbíteros, mas para a igreja ficou mais fácil, né, mas também para a igreja poder entender isso. E aí foi uma caminhada um pouco maior, a igreja foi vendo os benefícios, os frutos, foi criando qualquer abertura que tinha para aconselhamento humanista, foi fechando o coração e abrindo para a Escritura Sagrada. Mas em alguns casos chegavam até pessoas que vinham, como eu mencionei na palestra agora, de aconselhamentos de terapias, né, psicoterapias, e alguns embates que quase que inevitável acontecer me levaram a também fazer uma pós em psicologia, mas não por concordância, para poder conhecer ainda mais, para refutar com mais precisão, conhecer o inimigo, né? E vinha as ideias doidas que vinha, né? É claro que isso não era suficiente, né? Sempre o estudo por fora que traz mais elementos, mas era importante até para algumas pessoas que esperam títulos, né, nessa área para poder você falar dessa área. E aí, graças a Deus, a gente tem caminhado da mesma forma como o pastor Harrison mencionou, né, muito ativo semanalmente os gabinetes pastorais, as visitas, e todos irmãos buscando, já com essa convicção: pastor, eu quero ser orientado pela palavra. E principalmente quando olho o histórico daqueles que já vieram antes e viram todos os benefícios. Então é assim que a gente tem caminhado na igreja, e foi minha caminhada com o aconselhamento bíblico. Ok. Meu WhatsApp nunca foi tão movimentado assim, tá aqui, o negócio está chovendo. Eu quero primeiro começar com uma pergunta que os três podem falar um pouco da experiência, de como vocês têm lidado com isso, quando isso acontece. Então seria: como orientar uma pessoa crente que enfrenta a depressão a buscar aconselhamento bíblico ao invés de procurar uma terapia com psiquiatria ou psicologia, e até mesmo num caso quando ela já está fazendo, como que vocês têm orientado e conduzido a questão para algum ponto, algum termo onde vocês têm enfrentado isso, como é que vocês têm feito? Então, se ela tem, como é que vocês orientam ao fazer aconselhamento ao invés de uma terapia?
E se já está fazendo a terapia, como conduzir para que então deixe a terapia humanista para os cuidados bíblicos reais. Quem começa? Pode escolher. Pode seguir a ordem ou pode... Ou então pode fazer primeiro as damas, né? O pastor Sérgio ia lhe ajudar. Veja, num caso como esse, é importante, em primeiro lugar, conscientizar as pessoas, os membros da igreja, sobre a suficiência das Escrituras. Obviamente, nós entendemos o aspecto da graça comum e compreendemos a necessidade de considerar o conhecimento humano. Obviamente, esse conhecimento ele precisa ter o crivo da palavra de Deus, que é o que valida todas as coisas. Então, numa situação como essa, né, e eu acredito que numa situação extrema de depressão, e nós poderíamos aqui estender para tantos outros problemas que acontecem no meio da igreja, né, em decorrência do nosso coração, é importante que a igreja seja conscientizada de que a palavra de Deus tem todas as respostas, até mesmo para um caso crítico, como um caso de depressão. Então, quando você aborda alguém numa situação como essa, você precisa ter os elementos suficientes, o entendimento adequado de que a palavra de Deus ela é clara para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir, ela é suficiente para todas as áreas do ser humano, para toda a realidade que nós enfrentamos. Então, independentemente do problema enfrentado e do quadro de depressão, a palavra de Deus ainda assim é suficiente para que possa aconselhar, encorajar, exortar. E, além disso, de falar sobre a suficiência das Escrituras, é importante também demonstrar a necessidade de um acompanhamento em relação a um cristão maduro ou no que diz respeito à liderança da igreja, né? A supervisão do conselho da igreja, dos oficiais da igreja, de homens que foram preparados para supervisionar o rebanho de Cristo. A nossa fé, ela não é uma fé individual, ela é também uma fé coletiva. Deus nos salva e nos insere num corpo. E, estando em um corpo, há a necessidade de juntos caminharmos diante das adversidades, diante dos problemas da alma. Nós temos cristãos maduros, que o Senhor nos dá a oportunidade de conhecê-los e caminhar com eles, e nos dá também líderes que, de acordo com a instrução bíblica, certamente vão nos ajudar num quadro de depressão. Então, eu diria que o caminho mais seguro seria apresentar de fato as credenciais das Escrituras, mostrar claramente que ela é suficiente para lidar diretamente com essa questão do coração. Bom, ele disse quase tudo, né? Uma coisa que eu acrescentaria é que quando nós vamos conversar com uma pessoa que alega ter depressão, mesmo que ela já faça algum tipo de terapia, mas ela está disposta a ouvir uma outra coisa, mesmo que seja alguém que não toma remédio ou que toma remédio, a primeira coisa que o conselheiro precisa considerar é que a pessoa está em sofrimento. Então, é a primeira coisa que eu olho e digo, eu tenho que considerar com misericórdia o que a pessoa está sentindo. Eu não posso simplesmente chegar e dizer que porque a pessoa não está seguindo os parâmetros certos para cuidar da sua alma, então eu não posso com isso desconsiderar o que ela está sentindo. Então, o meu primeiro passo é, de fato, tentar entender o que é que aquela pessoa está sentindo, entender se ela está tomando medicação. Se está tomando medicação, você não pode chegar e dizer, para essa medicação agora, porque a palavra de Deus é suficiente, e a palavra de Deus ela é suficiente. Mas se você pega uma pessoa com um quadro depressivo, uma pessoa que está fazendo fisioterapia, tem que se ter essa paciência de se acompanhar, de se orientar e de se fazer isso de fato baseado na palavra de Deus, claro. As Escrituras, ela é suficiente para curar a alma. Um dos meus versículos preferidos é esse, que a palavra de Deus restaura a alma. Mas a gente precisa fazer isso com uma pessoa que tem quadro de depressão, que
que é uma das características mais complicadas dentro do aconselhamento bíblico, porque muitas vezes a depressão é mais associada à doença do que outros tipos de transtorno, né? Que é como a psicologia moderna chama as supostas doenças da alma, que a gente sabe que não são doenças, né? São chamadas de transtorno. Mas a depressão é uma das mais complexas, porque às vezes são associadas a casos orgânicos, né? A primeira coisa que é importante também se fazer, digamos a segunda, é observar se a pessoa fez exames médicos, porque você precisa ter comprovação biológica, fisiológica, para comprovar se você tem algum tipo de doença, né? Então, se a pessoa está doente, tem que ter ali uma resposta científica, né? Você vai fazer exames para observar suas vitaminas, observar seus hormônios, e ainda assim eu costumo dizer que até dos hormônios o Senhor é Deus, né? E de acordo com tudo isso, você tem que, nas escrituras, orientar, conversar e mostrar que Deus ele tem resposta para todas as coisas. Não há resposta na ciência para se curar a alma humana. Eu preciso partir desse pressuposto. A alma humana só pode ser restaurada e curada pelo Senhor. E, com toda certeza, fazer isso com muito amor, né? Fazer isso dando uma palavra de esperança. E no aconselhamento bíblico, para mim, o primeiro passo é a esperança. E a esperança é Jesus. E a gente pode mostrar isso nas Escrituras. Deixa eu te interromper agora, para que a gente possa abranger aqui o máximo de perguntas. Já que tem uma aqui que foi especificamente para você, deixa eu utilizar já agora a sua vez. Como podemos relacionar biblicamente a interação corpo-alma? Ainda sobre a pergunta anterior, irmãos, Ok. eu subscrevo integralmente o que o pastor Harrison falou e o complemento da irmã Josi. Esses dois elementos que eu poderia dizer objetivos, né, do que está motivando o coração e afetivo, né, afetuoso na empatia, né, no cuidado, eles são fundamentais na pessoa que tem lutado com a tristeza profunda em sua alma, né? Ela realmente, em alguns casos, prostra a pessoa de uma forma assim absurda, né? Em termos de reduz até o pó, até realmente o fundo do poço. Então, curiosamente, não poucas vezes aconteceu isso, de irmãos chegarem até mim, normalmente irmãos novos que estão chegando na igreja e começam a fazer ali o discipulado, e o discipulado é individualizado lá na igreja, né, comigo, e termina ali mostrando essas questões que estão no coração, e comumente estão fazendo terapia, né? E aí, considerando toda essa abordagem que a nossa irmã Josi falou, seguindo o caminho que o reverendo Harrison mencionou, eu faço o que foi feito hoje nessa palestra, eu faço de forma reduzida para aquela pessoa, a fim de trazer essa convicção bíblica do que é correto, com esse tato que a Josi mencionou, e a gente vai caminhando. No primeiro momento, eu não mando que saia, né, não é o ponto ali, até para a pessoa precisa fazer isso, qualquer que venha a ser a postura dela posteriormente, como um passo à convicção bíblica do coração dela, mas também, costumeiramente, para não dizer 100% dos casos, depois do terceiro, quarto gabinete, a própria pessoa percebe a diferença, e às vezes no quinto, sexto gabinete já está com mais esperança, já tá saindo daquela situação que estava anteriormente, isso tudo pela palavra do Senhor, fortalecendo a alma daquela pessoa. E aí eu recomendo, tem um e-book da editora Nadri, Reformar-se, voltado para a área da depressão. Curiosamente, o título do e-book é Esperança na Tristeza. Então, se você quiser recomendar para alguém que luta com a tristeza, é um material que eu uso no gabinete, é um material base, né? Claro que a gente vai estar fazendo os contornos para cada pessoa, mas a estrutura básica está ali, que começa com o primeiro momento fazendo uma teologia sistemática da tristeza, tudo que a Bíblia fala, ou pelo menos as coisas mais importantes, essenciais sobre a tristeza, de uma forma sistemática. E em um segundo momento, há uma análise dos salmos na tristeza, como lutar com a tristeza a partir dos salmos, o que os salmos nos ensinam sobre isso. O livro de Lamentações de Jeremias, e depois é feita uma análise da luta que o nosso Senhor Jesus Cristo passou com a tristeza, lá em Mateus 26, registrada na sua alma angustiada de morte, o texto fala, e ele mesmo fala, estou profundamente triste. Então ele, como um padrão de um homem perfeito, também foi um texto considerado nesse material.
A segunda pergunta, então, reverendo, como que relacionar biblicamente, né? Primeiro, pelo conceito de ser humano. Gênesis 2 é muito claro que o Senhor criou o corpo do homem do pó da terra e lhe soprou o fôlego de vida. Então, isso por si só já mostra que não é uma coisa separada uma da outra, né? Um tem de estar com o outro. É por isso que a morte, por exemplo, angustia tanto a alma do homem, angustia tanto o coração do homem, porque vai separar, vai desintegrar aquilo que não foi feito para desintegrar. É uma unidade completa. Em toda a Escritura Sagrada, isso é evidenciado, por exemplo, eu lembro bem, você olha, um exemplo muito claro, né? Quando Jacó começou a prosperar, o texto diz lá em Gênesis 30, ou 31, acho que é 30, e Labão fica com a cara fechada. A face de Labão já não era mais a mesma coisa para com Jacó, o texto diz. Esses são vários exemplos que a Bíblia vai dando, quando antes Caim foi rejeitado pelo Senhor, o semblante descaiu, né? Não sei se é a NA ou é outra versão que bota assim, ficou com a cara fechada. É bem isso mesmo. Ficou com a cara fechada. Essa relação já é um indicativo dessa relação corpo e alma de forma simples. É a alma sentindo algo, manifestando-se em comportamentos, em atitudes, em falas. Então, aqui o primeiro indicativo da relação corpo e alma. Provérbios é cheio disso. Fala sobre a alma ansiosa abatendo o corpo, a alma alegre trazendo consequências no corpo, a alma triste. Então, Provérbios é cheio dessas relações. Quando você chega, por exemplo, em Salmo 32, ali talvez é um dos textos mais claros em que é dito isso. Enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos gemiam dentro de mim. A expressão ossos no Salmo está associada não simplesmente ao sistema ósseo, esquelético do ser humano, mas é uma expressão, uma forma no hebraísmo de expressar o corpo. Todo o corpo de Davi estava recebendo as consequências da sua alma, com a consciência culpada, ele atormentando. Como quando, certa vez, aconselhando uma pessoa lutando com a ira já há tantos anos, o corpo estava recebendo, por consequência dos hormônios que reagiam com o coração, com dores, etc. Então, a Escritura Sagrada é cheia dessas relações corpo e alma. A maturidade está em perceber que, existindo essa relação, eu não posso nem espiritualizar as questões que são do corpo, nem organizar, tornar orgânico aquilo que é da alma. Eu inventei a palavra agora, vê que coisa maravilhosa. Eu ia falar organizar, mas organizar não... Organicizar, você é um sábio, essa palavra aí que eu queria. E aí, entendendo essa relação, ainda que tenha alguma questão orgânica, entender que até nisso você vai ter orientação do Senhor para lidar com essas questões, né? Como, por exemplo, um câncer. Um câncer é uma questão orgânica que afeta a alma. Como assim? Não tem hormônio, não tem nada. É simplesmente, estou passando por uma provação e a morte pode ser iminente. Isso já é uma questão que afeta a alma. Ou o contrário, né? A alma muito feliz traz um corpo muito exultante. Então, tem várias dessas relações na Escritura Sagrada. Eu mencionei aqui algumas para os irmãos terem um vislumbre. Ok, então vamos lá. Há uma antropologia muito otimista para a ciência moderna, né? Há um ponto onde o tratamento medicamentoso ele realmente se faz necessário. Em que ponto isso acontece e quais são os dados que a gente usa para entender que naquela situação, tal indivíduo, por determinado tempo, ele precisa do auxílio medicamentoso, ou não? Quem quer começar? Essa parte a gente não grava, não. Eu posso começar, reverendo. Qual é a grande questão, irmãos? Lembra que eu acabei de falar sobre o saber distinguir? Então, indubitavelmente, não há nada que seja próprio da alma que seja necessário de medicamento. Porém, pode haver um ponto em que as consequências no corpo, e não são comuns esses casos, demandem disso. Não só pela crítica do aconselhamento bíblico, mas já uma miríade, me permitam usar, não é exagero,
há uma grande quantidade de psiquiatras, não só cristãos, mas até ímpios, questionando essa postura precipitada, vulgarizada, de utilizar a medicação para coisas que não são necessárias medicação. Alguns são até cancelados, e isso já desde o século passado, quando não existia essa palavra cancelamento, né? Tem um grande psiquiatra do passado, ele é até ateu, é o Thomas Szasz, acho que assim pronuncia o nome dele. Ele é um dos que tem surgido aí depois, que tem se colocado nessa posição mais críticas, né? Há uma obra, Nada Além das Escrituras, publicada pela Nutra Publicações, que é uma editora especializada em aconselhamento bíblico, em que é feita uma análise, um debate muito bom com psiquiatras cristãos, teólogos de aconselhamento bíblico, mostrando essa caminhada. Para ilustrar, eu dou exemplo de uma situação que eu vivi. Não era uma ovelha nossa, eram pais de uma moça que tinha sido uma ovelha nossa. Ela tinha se mudado para a cidade, ela tinha um irmão que nunca pisou na nossa igreja, mas os pais tinham um carinho por nós, pelos presbíteros, né, e tal. E aí ele estava na Europa, numa situação, ele estava indo morar num outro país, e eu estou no gabinete trabalhando já, eram 7h30 da manhã, e aí me liga esse pessoal, né? Eu fiz 7h30 da manhã, eles passando por uma situação do filho deles, já quase 48 horas sem dormir, por causa da ansiedade. 48 horas sem dormir. Ele, pastor, a gente estava orando aqui, agoniado, a gente não tinha ninguém para ligar, o senhor, a gente confia no Senhor, por favor, converse com o nosso filho, a gente já não sabe mais o que falar e tal, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu posso conversar, mas ele está quanto tempo mesmo sem dormir? Vocês falaram 48 horas. Aí eu peguei a videochamada, né, falar com ele. A fisionomia dele era assim, inconversável. Só o aspecto do rosto dele, de transtornado que ele estava pela falta de sono. Eu rapidamente falei alguma coisa, orei com ele, mas eu não tive como falar assim. Eu tive de dizer, fulano, cicrana, por favor, procurem um psiquiatra que possa passar alguma medicação para que ele consiga dormir. Esse problema aí não é biológico, ele não precisa de um tratamento medicamentoso, mas ele precisa dormir para que ele possa receber a orientação da palavra de Deus e então poder caminhar. É como por exemplo, evangelizar um bêbado. Você está ali, o bêbado, beleza, o Senhor pode operar como poderia operar com aquele rapaz, mas o bêbado precisa sair do seu estado de embriaguez para poder ter a lucidez de ouvir o evangelho. Então é algo mais ou menos nesse sentido. Ele acalmou algumas. Aí novamente, irmãos, vai ter casos mais particulares, é caso a caso, que de fato tem implicações biológicas que estão afetando a alma, então vai ser remédios para o organismo. Então são situações particulares. Entendendo o princípio e não relativizando esses princípios, você consegue, obviamente, clamando o discernimento da palavra, do Espírito do Senhor, você consegue caminhar e saber como deve ser. Em casos que já há um uso medicamentoso, é necessário realmente um processo de desmame pela questão orgânica, né? Já gera dependência química, aquele negócio todo, e precisa de tratamento. Ser paulatino, né? Mas os irmãos entenderam que eu moro no prédio da igreja, né? Eu estava só para deixar claro assim. Depois de sair, pastor sem camisa no gabinete, né? Eu já sabia da informação, né? Mas foi bom, pessoal, ter ciência. Irmãos, a gente precisa ter um cuidado muito grande com a cultura da medicalização. Nós temos na nossa sociedade uma busca pela fabricação do homem perfeito. E nessa fabricação nós poderíamos dizer assim, né? Não se tem uma percepção de que o homem sofre em sua alma e que o sofrimento também revela o seu coração. Então, nós temos na nossa sociedade o entendimento de que o homem precisa ser sempre feliz, ele precisa ter satisfação em todas as coisas que executa, ele precisa alcançar todos os seus objetivos, ele precisa concluir todos os seus projetos. E quando as pessoas acabam lidando com a realidade da dureza da vida, de um mundo caído e com os seus próprios pecados, elas buscam um profissional que possa dar a ela uma sensação de alívio, de bem-estar, diante de uma vida tão conturbada e de um coração que precisa ser tratado em suas fraquezas. Então, nós temos uma cultura muito forte ligada a essa compreensão do homem perfeito, do homem sempre feliz, que acaba casando perfeitamente com o entendimento de que nós precisamos do químico para que possa nos dar a sensação de que todas as coisas caminham muito bem.
Então, seria um erro nós desconsiderarmos o que o reverendo Christoph nos ensinou a respeito da relação do corpo e da alma e partirmos inicialmente no nosso aconselhamento a solicitar que alguém procurasse a ajuda de um profissional e pudesse inicialmente já tomar alguma medicação. Mas há casos específicos, como aqui já foi relatado também pelo reverendo Christoph. Nós precisamos também tomar cuidado para não seguir o outro extremo, né? O outro extremo seria, nós não fazemos uso algum de medicamento e nós não precisamos de nenhum profissional, porque a Bíblia ela contém todas as respostas. O exemplo aqui dado ele foi excelente, ele foi assertivo. Nós vamos tratar as pessoas entendendo que o homem ele é um ser completamente depravado, ele precisa da palavra de Deus para se corrigir, para que ele seja encorajado, para que ele seja ensinado a ser um homem virtuoso, a ser um homem que honra a Deus, que cumpre com o objetivo de sua criação, que é a glória de Deus. Mas nós precisamos ter cuidado para que essa nossa compreensão não nos faça perceber a realidade de que o corpo, né, pela graça comum de Deus, pode se utilizar daquilo que foi já fruto de estudos, daquilo que se tem uma eficácia comprovada para que possa resolver, em casos específicos, um problema que surge no corpo em decorrência de uma questão que está no coração. Então, nós precisamos tratar corretamente a situação para que possamos atingir o nosso objetivo, que é ter o bem-estar do corpo, né, de acordo com o que nos ensina o nosso Senhor na sua palavra, e tratar as questões do coração que, de fato, vão reverberar no corpo, porque ali nós temos a unidade, né? Há corpo e alma, e certamente todo homem ele é afetado por sua condição. Eu queria só acrescentar uma coisa que os pastores falaram. É muito importante que, se alguém precisa tomar uma medicação, por algum motivo que seja, porque tem casos que não vamos entrar, acho que não dá tempo, mas que por conta da possibilidade da pessoa tentar alguma coisa contra a sua própria vida, ser uma pessoa agressiva ou a pessoa que tem dificuldades com sono e outras realidades mais, talvez se faça necessário o uso de algum tipo de medicamento. Mas o que é fundamental se entender? Essa pessoa precisa ter aconselhamento bíblico enquanto toma medicação. Se precisa por um período de tempo, se tome, mas precisa do aconselhamento bíblico. Por quê? Porque a medicação vai tratar um sintoma, vai tratar alguma reação que a pessoa está tendo, não vai tratar a raiz do problema. A raiz do problema vai ser tratado pela palavra. Então, se precisa de ajuda para tratar alguma coisa ali, sim, mas tem que ter esse conselho bíblico para que a raiz seja tratada. Eu posso dar um exemplo de uma aluna que tivemos uns 2 anos atrás na Palavra da Vida, e eu acompanhei essa menina. Ela tinha 19 anos na época e ela tomava 6 tipos de medicamentos diferentes. E aí, quando ela chegou lá, ela tem um quadro familiar bem complicado, o pai é diagnosticado com um desses transtornos, e ela tinha muita dificuldade de deixar a medicação. E eu, bastante temerosa, dizia, eu não vou, Deus me livre, chegar para essa menina e dizer, para esse negócio agora. Não. Mas nós passamos 1 ano trabalhando com essa menina. Ela foi assistida, ela foi tratada na palavra de Deus, aconselhada, e o conselho que eu dei foi, procure o seu psiquiatra, né, para aos poucos ele ir desmamando, que isso é outra questão. Se toma, não pode simplesmente parar, porque a química, ela mexe com o seu corpo e você não pode simplesmente quebrar. Então, tem que desmamar para você não ter outras reações. E aí ela começou a ir para o psiquiatra dizer que estava se sentindo melhor, que estava tendo essa assistência, que estava fazendo um curso que estava ajudando muito, e ela foi desmamando. Quando terminou o ano, ela não tomava uma medicação mais. Num ano. E isso foi fruto da palavra de Deus, mas a gente teve todo esse cuidado, e ela não deixou no primeiro semestre, né? Ela foi tirando paulatinamente com a ajuda do médico. Para a gente caminhar aqui para o final. Só um comentário a esse respeito. É importante ouvir esse relato, né? Porque o aconselhamento bíblico ele não vai tratar como alvo o comportamento de uma pessoa.
né? Então, quando você toma a medicação sem ter a transformação do coração, né, sem o aconselhamento bíblico, sem a ação da palavra de Deus, você pode ter uma sensação de que o problema foi resolvido, porque o medicamento ele vai dar a oportunidade de tratar o comportamento naquele momento. Obviamente, depois que o efeito da medicação passa, né, é necessário com que essa medicação ela seja administrada a fim de que aquele comportamento ele continue sendo esperado. O aconselhamento bíblico ele parte do pressuposto de que nós vamos tratar alguém com as Escrituras a fim de que o coração seja transformado à semelhança de Cristo e, por consequência, nós teremos, assim, um comportamento que estará adequado à palavra de Deus. Então, os objetivos, eles são diferentes, portanto, o aconselhamento bíblico, ele é o único que pode ser eficaz, porque é o único que trabalha a transformação do coração com a palavra de Deus. Para a gente seguir, então, para o final, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês agora. Então, começando por Josi, primeiro as damas, tá certo? Olha os pressupostos aqui, eu vou inclusive usar essa pergunta aqui para a minha palestra mais tarde agora. Os psicólogos têm um código de ética, um conselho em que, em certo sentido, norteia, garante o sigilo do que é dito numa consulta. O conselho, não o conselho que ele dá, mas aquele órgão que eles fazem parte. Conselho de ética. Pensando nisso, qual o limite bíblico ético da pessoa que aconselha para que o que é falado em privado não se espalhe no aconselhamento bíblico? Por isso que eu falei assim, só olha aqui os pressupostos, né? Porque a pergunta diz, primeiro a pessoa afirma que os psicólogos têm um código de ética para que seja garantido, então, esse sigilo do que é conversado ali. Pensando nisso, qual é o limite bíblico / ético da pessoa que aconselha para que o que é falado em privado não se espalhe, já que vocês não têm um código de ética? Entendeu? Por isso que eu falei assim, olha os pressupostos, né? Mas só para... Vai lá, José. Nós temos um código de ética, né? Amém. Isso aqui, as Escrituras. O limite, de forma bem simplista, se o que a pessoa está dizendo, está conversando, compartilhando com você é crime, isso precisa ser tratado como crime. Eu vou dar um exemplo disso depois. E se aquilo que a pessoa está fazendo é alguma coisa que precisa ser trazido a público, porque é alguma coisa que compromete a questão da igreja como comunidade, e se envolver terceiros que precisa ser envolvidos, precisa ser com aquela pessoa. Por exemplo, eu recebo uma mulher para uma conversa e essa mulher compartilha que praticou adultério. Tem um marido na história. Então, eu não posso guardar sigilo daquilo. Eu preciso orientá-la, conduzi-la a procurar o seu marido. Não precisa ser eu a fazer, mas preciso conduzi-la a dar os passos certos, biblicamente falando, para ela tratar aquele pecado. No caso do primeiro exemplo que eu dei, né? Se você conversa com uma pessoa e aquilo que a pessoa cometeu é um crime, aquilo precisa ser tratado pela lei. Por exemplo, eu e meu marido acompanhamos o caso de um pedófilo, alguns anos atrás. E era um rapaz da igreja, alguns já conhecem a história aqui, era um rapaz muito querido, muito amado pela igreja. E porque tem criança, não quero dizer os detalhes. Mas isso foi compartilhado conosco, e na mesma hora que ele compartilhou,
o que nos veio à mente foi: ele precisa ser levado à justiça. Mas nós não queríamos fazer isso. Nós não queremos denunciar esse homem. Então, o que é que nós fizemos? Nós conversamos com ele, explicamos a ele biblicamente o que ele precisava fazer, que por ele dizer que amava ao Senhor, que por ele dizer que era um salvo de Jesus, ele tinha que proceder de forma adequada pela lei dos homens. Então, ele foi conduzido durante uns 5 dias, através da palavra, a gente conversando com a esposa, e ele tomou a decisão de se entregar à justiça. E ele foi julgado, e ele ficou preso por alguns anos. E não foi fácil fazer, porque não era uma pessoa qualquer, não era um que a gente conheceu na rua. E nós entendemos naquela época, com essa experiência, que não existe no aconselhamento bíblico algo fechado que não possa ser dito, porque nós somos conduzidos pela palavra de Deus. Nós não podemos proteger uma confissão pensando que isso vai ajudar o outro. O aconselhamento bíblico deve ter o principal objetivo de tornar o outro mais parecido com o Senhor. É por isso que a psicologia não faz, não é o melhor caminho. Porque só o aconselhamento bíblico conduz o homem à imagem de Cristo. Então, se há uma situação de algumas dessas que eu falei, eu não posso guardar sigilo. Respondi? Sim, sim. É porque leva a muitas implicações, né? São muitos contextos. Eu acho que quando as pessoas procuram algo muito sigiloso, elas já demonstram tentar se proteger, né? E a eclesiologia bíblica nos coloca dentro de uma comunidade, um corpo que tem autoridade sobre nós. Então, a busca dessa comunidade, e até mesmo a comunidade saber, não é algo que nos diminui, né, ou nos prejudique. Pelo contrário, né, é algo que vai avançar. E isso é diferente de fofoca, né? Então, quando a pessoa está em um contexto em que ela não confia na pessoa que ela vai procurar, se aquilo será tratado de forma correta, ela precisa desconfiar então do contexto e do ambiente onde ela está. Se ela não tem um ambiente assim, esse ambiente tem problema. Se o ambiente tem essa segurança, mas mesmo assim ela não quer fazer, então o problema está nela, entende? E aí às vezes comparar isso com a confissão de um pecado, com ir a um psicólogo e conversar sobre transtornos, né? A gente está lidando com questões que são cosmovisões completamente diferentes, né? Então tem muitas implicações. Reverendo, eu poderia só dar mais um elemento no terceiros, que Jesus falou, né? Quando tem terceiros, dentro disso que o senhor falou, que eu acho que é importante. Quando você considera essa questão da eclesiologia, tem um elemento que é fundamental, que, pelo menos na nossa igreja, a gente deixa claro para a membresia, que os presbíteros, ainda que eu esteja fazendo um gabinete pastoral, os presbíteros pastoreiam aquele irmão comigo, e todos eles são pastores dele. E eu não posso me furtar de não apresentar para aqueles presbíteros o estado daquele irmão. Eu posso não entrar em alguns detalhes e minúcias que talvez poderia trazer um constrangimento maior, né? Mas eu tenho que apresentar, então, toda a reunião do conselho. A igreja é pastoreada pelo conselho. Pelo conselho, exatamente. Aí, o que é diferente, por exemplo, de minha esposa, que não sabe absolutamente nada que se passa no gabinete pastoral. Ela não sabe de nenhum problema de nenhum irmão, ela não é pastora comigo da igreja. Amém, igreja? Amém. Então, assim, ela não recebe... Amém, Josi? Ela não Amém, recebe... Amém. Ela não recebe informações. Então, isso é diferente quando você entende esse terceiros. O terceiros aqui também entra essa questão eclesiológica que o senhor mencionou, que é cabido aos presbíteros ter informação para que, então, até se for necessário entrar num recurso da disciplina eclesiástica, não ser pego de surpresa, até para que eles possam, como acontece muitas vezes comigo, eu presto o relatório para o conselho, irmãos, família tal, está assim, eu dei tal orientação para tal problema, eu usei tais textos bíblicos, aí um presbítero fala assim, pastor, considera também isso aqui. Talvez nessa situação, esse elemento aqui que o senhor não mencionou seja importante. Irmãos, é verdade, eu marco de novo. Então, eles estão juntos
pastoreando a igreja, e é próprio deles saberem. O que não é próprio do pastor estar dando indireta do púlpito, compartilhando com outros irmãos, ou com a esposa, etc. Então, esse é o limite do nono mandamento, né? Amém. Vamos lá. Então, para Harrison, deixa eu ler aqui como a pergunta veio mesmo. Ao longo da minha caminhada, ouvi uma frase atribuída ao Dr. Martyn Lloyd-Jones, que dizia algo como: se a igreja, né, abre aspas, se a igreja tem o púlpito cheio, tem gabinetes vazios. Quer dizer que quanto mais rica a pregação da palavra nos púlpitos, menos gabinetes serão necessários. Acrescento a pergunta então: menos gabinetes são necessários ou menos terapias psicanalíticas seriam necessárias? Você já fez a correção necessária, né? Irmãos, uma igreja sadia, uma igreja que tem uma pregação cristocêntrica, ela tem a sua centralidade na palavra em todo o seu organismo. Aqui eu não me refiro apenas a você ter um bom pregador na igreja, mas você tem um conselho que tem uma preocupação em supervisionar o rebanho, pastorear o rebanho. Nós temos nessa igreja a disciplina eclesiástica sendo executada da forma adequada. Nós temos em todos os departamentos da igreja a palavra de Deus conduzindo a vida da membresia daquela igreja local. Nós temos uma igreja que caminha de forma saudável e, de fato, vivendo dessa forma, nós precisamos entender que as demandas do gabinete, elas podem, e aí é um fato curioso, elas podem aumentar ao invés de diminuir. Porque às vezes a demanda do gabinete ela é baixa, porque na igreja nós temos uma pregação que é fria, que é fraca. Nós temos a igreja não vivendo na centralidade da palavra, o conselho não supervisionando o rebanho. Então, as pessoas podem ter uma sensação de que tudo está bem. Quando nós temos a compreensão de que a alma da religião é a piedade, nós buscamos a piedade, nós temos do púlpito da igreja a instrução a respeito sobre pecado, né, sobre arrependimento, sobre a graça de Deus, sobre a justiça de Deus. Isso, em muitas situações, pode gerar uma demanda muito maior de gabinete. Agora, há uma igreja sadia, exposta a longo tempo pela boa pregação e vivendo na centralidade nas Escrituras, não só na igreja, mas na sua família, que nós poderíamos chamar de uma pequena igreja, vivendo ali a centralidade de Cristo no lar, a essa igreja já exposta a um longo tempo por uma pregação fiel, aí sim nós vamos ter uma diminuição do gabinete pastoral. Não porque nós temos uma igreja perfeita, uma igreja que os irmãos não têm incorrido em pecados, não têm quebrado os mandamentos de Deus, mas porque a santificação ela é progressiva, e isso indica que quanto mais nós lutamos contra o pecado, obviamente mais maturidade nós teremos, e isso vai se refletir no gabinete pastoral. Então, eu acredito, respondendo a pergunta de forma mais objetiva, eu não diria que tendo uma boa pregação na igreja, nós teríamos ou o aumento ou a diminuição da demanda do gabinete. Eu acho que isso depende da maturidade da igreja, do quanto essa igreja já foi exposta à palavra de Deus, e como essa igreja tem vivido a sua vida eclesiástica e familiar. Aí sim nós temos um dado que vai refletir de fato a realidade a respeito da demanda do gabinete. Eu não seria tão rígido a respeito de dizer que se a pregação é boa, a demanda de gabinete ela é baixa, ou se a pregação ela é boa, a demanda vai ser alta. Eu acho que tudo isso depende de como a igreja ela tem assimilado essa pregação, e essa exposição ao longo do tempo pode se refletir em mais ou menos gabinete pastoral. A tendência numa exposição longa das Escrituras, e numa busca por piedade, uma busca sincera e diligente pela piedade,
a tendência é que o gabinete pastoral ele tenha uma diminuição. Tá? Perfeito. Não, mas eu quero só fazer justiça a Martyn Lloyd-Jones. Então, para quem perguntou, porque... Existe um contexto, né? Existe um contexto. Essa obra é a Pregação em Pregadores, que ele fala isso. Comumente, eu tenho visto... eu já vi situações, pastores, de ministros defendendo a pregação expositiva, e porque são preguiçosos em muitos casos, não querem pastorear a igreja, aí falar para a igreja, eu sou pastor de pregação, e eu me preparo bem para alimentar a igreja, porque Martyn Lloyd-Jones disse... aí para justificar a sua negligência no cuidado do rebanho. Então, eu estou só fazendo justiça agora ao que Martyn Lloyd-Jones falou, do comum mau uso que é feito disso, e dizer que a melhor expressão do que ele está dizendo é essa aqui que o pastor falou. Perfeita. Então, Martyn Lloyd-Jones não é contrário ao aconselhamento bíblico, apenas ele está mostrando essa consequência da boa pregação a longo prazo na igreja. Então, perfeito o que o pastor Harrison falou, não quero aumentar nada, é só falar sobre essa questão desse mau uso que fazem. Se o trabalho for feito de forma completa, diligentemente, o tempo vai levar com que essas coisas aconteçam. É amadurecimento da igreja, né? E é importante a gente entender essa relação, porque e o contexto, né? A gente não lê apenas a obra, a gente precisa entender o contexto por trás dela, porque, por exemplo, numa das obras mais lidas, né, do Richard Baxter, a respeito do pastor reformado, ele vai falar sobre essa relação de púlpito e supervisão do rebanho, né? E a gente vai ver ali, de fato, a atividade pastoral. O pastor ele precisa pregar, né? E aí ele vai falar a verdade de Deus ao seu rebanho, e ele vai visitar essas famílias com a intenção de observar se elas estão compreendendo as Escrituras, em primeiro lugar, e se elas estão dando o passo seguinte. Porque a teologia ela passa a ter sentido, ela passa a ser real para nós, quando ela sai do aspecto intelectual e ela vem ao coração. Como eu disse, a alma da religião cristã é a piedade, a busca do cristão é pela piedade. Se o conhecimento ele não chega à piedade, aí nós temos um problema que demanda o gabinete pastoral. Vamos dizer assim, essa parceria entre púlpito e supervisão do rebanho é que vai ajudar com o tempo a igreja a ter uma demanda muito menor. Essa relação ela é muito importante. Então a gente não pode pregação dizer... pública e pregação privada. E privada, exatamente. Paulo falava, eu preguei publicamente de casa em casa. Em Atos 20. E é interessante que os puritanos eles tinham muito esse entendimento, né, da supervisão da vida, da piedade, né, a santidade, a expressão da santidade da igreja, não só no ato do momento do culto, no dia do Senhor, mas também no dia a dia, né? Nós precisamos de forma holística ver a santidade e buscar a santidade em todas as áreas da vida, né? É isso que faz a demanda de gabinete descer. Então, para finalizar, Christopher, é correto afirmarmos que a psicologia moderna é ancorada numa antropologia otimista? E aí define um pouco essa antropologia otimista. Sim, né? A antropologia ela tem a ver com, literalmente seria o estudo do homem, né? Mas tem a ver com a visão do homem, o que se concebe acerca do homem. E a ideia do otimismo, né? É comum, eu já vi algumas pessoas usando essa expressão, uma visão otimista do homem. Eu não sei o quanto ela pode ser mal compreendida, mas a ideia seria ter uma visão muito elevada e muito boa do ser humano. O ser humano ele é bom, ele é muito capaz, ele tem um potencial em si mesmo. Então é mais daquilo que a gente viu sobre a autonomia do homem, a autonomia da razão. Então sim, só é isso, basicamente. Não é correto, é só isso. A psicologia ela é construída sobre essa visão do homem otimista. O homem é bom, ele é capaz, ele não precisa de Deus, ele se resolve. E isso expressa muito na arte, em todas as expressões da arte, não só nesse de construção filosófica aplicada ao aconselhamento da alma, mas você vê até o Michelangelo, Davi de Michelangelo, por exemplo, o cabeção, a mãozona, aquilo ali expressa essa alta capacidade do homem de pensar e de fazer, né? Então, várias áreas da existência humana refletem essa visão, o que foi chamado na pergunta de visão otimista, essa visão elevada do ser humano. E a psicologia moderna, como anexando e colocando em prática tudo isso, levando até as últimas consequências, sim,
faz isso e está ancorada, está fundamentada, está embebida, é tudo resumido isso aí que eles fazem. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês. Quero chamar Danilo aqui, vai passar alguns recados, algumas informações aí para o nosso intervalo.